Olá! Você por acaso se sente às vezes confuso, frustrado em relação ao mundo e até mesmo às vezes desesperado? Então fique ligado até o fim que eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Olá, eu sou Isa Gama, sou especialista em ecopsicologia, escritora do romance Merilha, Verdadeira Natureza, que fala sobre reconexão com a natureza. Esse é o tema principal desse canal. Hoje, então, eu vou falar por que a gente se sente tão desconectado do mundo e vou mostrar também 4 formas simples de se reconectar com base nesse material sobre ecopsicologia. Já deixe seu like, compartilhe aí com quem você acha que gosta desse conteúdo e se inscreve no canal. Vamos lá, então? Bom, falando da boa e da má notícia. A má notícia é que realmente muita gente vem se sentindo com essa sensação de desconexão, de desespero, de falta de sentido, infelizmente. Eu também me sinto assim várias vezes, por isso que eu recorro a esse tipo de ferramenta que eu vou ensinar hoje aqui nesse vídeo. E, claro, a boa notícia é que isso quer dizer que somos pessoas saudáveis, sãs, conscientes, né, que a gente ouve os nossos sentimentos. Então a gente ainda tem chance de reverter essa situação, exatamente porque a gente se permite sentir esse desconforto. Como assim, né? Isso que eu vou explicar agora. Essa sensação ruim que hoje toma conta, infelizmente, de muita gente e leva também a tantos distúrbios que a gente está vendo pelo mundo, ansiedade, depressão, para não falar de outras coisas piores, vendo que Joanna Macy, Chris Johnston e Johann Hari falam nos seus livros, um chama Esperança Ativa, o outro chama Lost Connections, não sei se já foi traduzido, eu vou deixar na descrição, que isso, na verdade, se trata não de uma questão individual somente, mas é um problema, sobretudo, do modo com o qual nós temos conduzido a nossa sociedade. O que eles argumentam nos seus livros é que o fato é que estamos muito desconectados como sociedade, seja de nós mesmos, seja dos outros e também do mundo, da natureza. Por isso que aqui eu vou esclarecer por que a gente está neste estado e vou mostrar aí como poder transformá-lo em poder pessoal, né? Seguindo 4 simples passos que eu vou ensinar daqui a pouco. Bom, no livro Conexões Perdidas, do Johann Hari, né, ele é um escritor, um jornalista, e ele passou muitos anos deprimido, né? Nesse livro, então, ele foi fazer uma extensa pesquisa para entender quais seriam as causas, então, dessa depressão. E a grande descoberta dele foi que, ao contrário do que ele pensava, né? Ele pensava que a depressão fosse uma coisa principalmente ligada a um problema individual, causado por um desequilíbrio químico do próprio corpo, isso que muitos médicos diziam para ele, mas na pesquisa que ele fez, ele concluiu que é muito mais um problema causado por condições dessa sociedade atual. É muito interessante esse livro, vale muito a pena ler. Então ele argumenta que hoje, mais do que nunca, esses índices de depressão, de ansiedade só crescem porque a nossa sociedade tem valores, crenças que nos desconectaram totalmente das nossas necessidades humanas mais básicas, da nossa natureza mesmo, como seres humanos. Então, para ele, para Johann Hari, os melhores remédios para a depressão que ele recomenda no livro, porque ele foi uma pessoa que tomou, né, muito tempo antidepressivo e não adiantou. Então ele fala que a sociedade que se preocupa com que todos se sintam partes importantes dessa sociedade, reconhecidos, suportados por ela, né? Uma sociedade que priorize valores humanos elevados, significativos, como a fraternidade, né? E é o que propomos exatamente também aqui com a ecopsicologia, uma reconexão com o mundo natural. E que a nossa sociedade não pode mais ficar priorizando somente o acúmulo de dinheiro e de coisas, que é isso os valores principais que temos ainda hoje. Então, segundo o autor, essas medidas seriam realmente eficazes para a depressão porque elas agiriam sobre as principais causas, porque os antidepressivos aliviam sim os sintomas, são importantes em muitos casos, tá? Mas eles não eliminam o problema, as causas do problema. E um outro ponto que eu queria também tocar aqui é que a questão do que o nosso mundo vive nessa polaridade materialista, né? A gente tem muito essa tendência ao materialismo, à aparência, à superficialidade, que são valores que não satisfazem o profundo de nós, de nossas almas. Tem o Richard Rohr, que ele é um escritor
é um frade franciscano. Ele conduz grupos muito interessantes, retiros com as pessoas, nos quais eles passam o fim de semana, tem uma elevação espiritual muito grande. E ele conta que depois dos retiros, as pessoas acabam sofrendo um choque quando elas voltam para as rotinas delas, né? E aí ele conclui dizendo assim, essa citação: é muito difícil curar as pessoas numa cultura doentia e não curada. Ao enviá-las de volta para as incoerências do nosso sistema, se desfaz qualquer momento de sanidade, qualquer momento de verdade e liberdade que você possa ter oferecido àquela pessoa. Essa é a citação dele. Então, não é um problema individual, mas social, né? E como explicam também a Joanna Macy e o Chris Johnston no livro Esperança Ativa, é um livro de grande inspiração para a ecopsicologia, eles falam que o pior de tudo é que nos fazem acreditar que essa confusão, essa frustração, essa sensação de desespero, para não falar aí de formas mais graves, né, como todas as dependências, depressão, até mesmo suicídio, são dores que estão dentro de nós, mas que não são um problema individual. Eles concordam com o que os autores que acabamos de citar falam, que é o Johann Hari e o Richard Rohr, afirmando que isso não é só um problema individual, muito pelo contrário, é o resultado de uma sociedade doente. São sintomas de uma Terra, um planeta Terra que está sofrendo, porque nós estamos muito desconectados desse planeta Terra, né? A gente não cultiva mais relação de afeto, de sacralidade, nem com nós mesmos, nem com os outros, nem com o mundo. Ninguém mais tem tempo para essas coisas que parecem bobagens na nossa sociedade, né? A gente não dá ouvidos ao que realmente tem coração, que tem significado, porque a gente dá mais ouvido ao nosso egoísmo, a imediatismo, a ambição que temos. Não porque são as pessoas ruins, mas porque o sistema está preponderando esse tipo de valor. Então ele estimula isso, e se a gente não segue isso, a gente acaba tendo aquela sensação de ficar para trás. A gente tem muito medo das consequências de não seguir esse mainstream, né? Então, chegamos a um ponto interessantíssimo da Joanna Macy, que ela diz para honrar o propriedor, né? Ela diz que honrar a propriedor é a maior subversão à sociedade do progresso. Eu acho lindo essa fala dela, porque nesse sistema, nossos sentimentos difíceis, né, essa sensação de desespero, são vistos como uma fraqueza. A gente acaba tendo vergonha desse tipo de sentimento, e aí a gente tem que se virar sozinho para tentar resolvê-los, né? Ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra, e a nossa sociedade trata como se fosse uma coisa somente individual, separada desse sistema. Isso precisa mudar, é isso que ela argumenta. Por quê? Porque isso nos deixa obedientes, silenciosos e, sobretudo, vulneráveis, desacreditados e, infelizmente, deprimidos. Então é muito mais fácil gerir uma população que tem esse medo de exprimir as suas dores, que se sente isolada, inferior, enfraquecida, intimidada, do que aquelas pessoas que se empoderam, que acordam porque a vida está chamando, porque na verdade a dor é a vida chamando para alguma coisa que tem que ser curada. Por isso que ela diz que a coisa mais subversiva é voltar para o próprio desespero, é encará-lo de frente, é estar consciente que ele é uma dor que vai passar e vai embora se você encara ela, né? Então, ao acolher a dor, ela fala para acolher com gratidão, para reconhecer que a gente está sofrendo, mas é porque realmente precisa mudar. E tem como transformar isso em força. Essa é a boa notícia. Então, tá nos mostrando aí que é o momento de parar de ser subserviente, de se sentir solitário e encarar essa mudança, né? E agora a gente vai ver como, quais são as dicas aí, os 4 passos que eu vou recomendar para a gente se reconectar. Então, o primeiro que eu digo é a meditação. Eu vou deixar claro aqui uma coisa, que na verdade, se você tem um quadro depressivo, lógico que você precisa procurar um médico e ter uma ajuda, né? A gente está citando aqui coisas que não vão substituir um tratamento médico necessário, mas dão um grande suporte para que você não fique somente dependente de um antidepressivo, né?
que a gente tem que se dar conta que quando a gente está muito confuso, muito desesperado, com muita sensação de frustração, isso não é nada propício para tomar ações práticas, né? É necessário primeiro a gente mudar esse estado interior, dar aquela acalmada, por isso que a gente recomenda como primeiro passo a meditação, né? Porque é um ótimo processo para a gente retomar o contato com a nossa parte sã, saudável de si mesma, ela está lá, ok? Então a gente abre espaço para que a mente mude o foco e você passa a notar que você tem calma interior, que você tem paz em si mesmo. Então você entra num espaço propício para encontrar depois soluções, né? E tomar as ações certas. Então eu vou deixar aí dicas na descrição de meditação. Esse canal a gente está colocando bastante meditação porque é um modo muito bom para a gente se reconectar com essa natureza interior. Então o segundo passo realmente é partir para essa reconexão interior, descobrir quem você é. A partir desse momento que eu tenho calma interior, eu passo a ver o que tem valor e significado para mim, né? O que faz cantar o meu coração. É o momento então de se perguntar que coisas me fazem bem, quais coisas sobre as quais eu gostaria de me dedicar, de atuar, reconhecendo, sobretudo também, que valores eu quero defender, quais valores eu acredito, né? E aí depois a gente passa para o terceiro passo, que é uma reconexão exterior, né? Agora a gente já sabe o que faz cantar o meu coração, o que tem significado para mim. É hora de eu me ligar às pessoas que compartilham dessa visão e me juntar a elas, né? Para a gente atuar aí com benevolência, procurando encontrar as pessoas que eu admiro, que eu valorizo. Podem não ser pessoas muito próximas, podem ser pessoas que me inspiram como pensadores, autores, cantores, sei lá. Todas as pessoas que contribuem para que esses valores que eu quero defender ganhem força. E dentre as pessoas mais próximas também se conectar mais com aquelas que me querem bem, que me fazem me sentir bem. Não perder muito tempo com pessoas que não valorizam, né, que fazem a gente sofrer. E uma coisa muito importante também ao se relacionar é atuar sobre o que você fala. Então, manter a palavra, porque ter coerência entre palavra e ação é fundamental para a gente construir relações que sejam sólidas, de qualidade. E outra coisa importante é também você realmente se importar com a outra pessoa com quem você se relaciona, né? Dando ouvidos a ela, né? Escutando atentamente o que ela fala, sendo gentis, amorosos, generosos. Isso cria uma boa reconexão com os outros. E por fim, quarto passo seria a reconexão com a natureza, né? É se render à mãe natureza. Acreditar que existe uma força maior que te criou, que quer bem você, que quer te ajudar. É essa sensação de que eu tenho um apoio dessa força maior que permeia todo o universo, né? Esse campo, esse chi, ele tá aí comigo, ele tá dentro de mim, mas ele também quer, vou co-criar junto com ele. Então é reconectar com essa sacralidade da vida e da natureza, ok? Então eu vou concluir dizendo que hoje realmente é mais do que necessário a gente rever os valores principais, quais atitudes e crenças que eu quero, né, acreditar e promover, porque realmente continuar acreditando que o consumismo e ter mais coisas é o melhor pra gente não tá levando a uma sociedade saudável, né? E a gente tem que saber que realmente a gente é bombardeado por o tempo todo pelos meios de comunicação, que o individualismo, esse sistema de consumo capitalista, que tem uma lógica objetiva, parece ser o melhor para nós. Mas o que a gente vê é que eles sufocam a nossa subjetividade, a nossa sensibilidade humana, e o resultado, infelizmente, são os elevados índices que a gente vê de depressão, de ansiedade, pessoas que recorrem a formas destrutivas sobre si mesmas para tentar escapar desses sentimentos. Então, muitas vão para consumismo, dependências várias, como álcool, comida, droga, sexo, infelizmente, até chegar ao suicídio. Por isso que eu faço esse vídeo, porque é para a gente voltar ao que realmente importa. Eu imagino que você talvez também tenha uma certa bronca desse sistema, que é o que o Marco Aurélio Bilibili, que é grande psicólogo brasileiro, ele fala dessa loucura dita normal. Isso não pode ser o normal, né?
Claro que não existem respostas prontas, nem pílulas mágicas, né? A gente viu mesmo que nem os antidepressivos acabam resolvendo as causas da depressão, só aliviam. Então a melhor coisa é a gente olhar para essa dor, como diz a Joanna Macy, resolver agir sobre ela, né? Sem sufocar a dor. Agir sobre ela seguindo esses simples passos aqui que eu estou sugerindo você praticar a meditação, conecte-se com seus valores consigo mesmo, conecte-se com pessoas que são significativas para você e conecte-se com essa força vital da natureza. Isso é muito importante. Siga o que para você tem coração e significado. Una-se a pessoas que podem reforçar aquilo que você acredita, aquilo que você quer acreditar. Seja responsável por si mesmo, né? Como eu disse antes, se você precisar de ajuda, procure ajuda e se conecte de forma significativa com os outros. Isso realmente muda o mundo, ok? E deixa a dica, se você quiser saber como está a sua conexão com a natureza de dentro e de fora, eu criei um teste gratuito que você encontra na descrição, o link. Ele se chama Qual é o seu grau de conexão com a natureza interior e exterior, para você ver aí como é que você tá, ok? Muito obrigada!